A maior caverna do mundo, há uma floresta, um rio e nuvem em seu interior, lá do canal Rui Cinete. Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, se inscreva, vamos lá, galera. Sandon, a maior Sandon. caverna do nosso planeta. Essa caverna é tão grande que possui um ecossistema completamente autossustentável, com suas próprias condições climáticas. Maneiro. Centenas de metros abaixo do solo, dentro dessa caverna, formam-se as nuvens que você está acostumado a ver no céu. Sandon ainda tem uma floresta tropical pré-histórica intocada, escondida muito abaixo da superfície, num vasto rio subterrâneo, de peixes transparentes a macacos coloridos. Mais de 250 espécies endêmicas de plantas e animais vivem neste mundo subterrâneo. 7 novas espécies de animais foram recentemente descobertas aqui e são exclusivas desse lugar. Com 9 quilômetros de comprimento, essa caverna possui 38,5 milhões de metros cúbicos de espaço. E suas passagens são tão imensas que poderiam abrigar um arranha-céu de 40 andares, enquanto suas estalagmites gigantes se erguem como as torres de cidades antigas. Ao entrar, é impossível não se sentir minúsculo, como um pequeno inseto. Uma rocha pode se mover sozinha. Sandon contém até mesmo rochas de fitocast, que se movem em direção ao Sol como organismos semivivos. Pérolas de caverna raras e muitas outras formações únicas também são encontradas aqui. Por 3 milhões de anos desde sua... Caraca, que doideira. Essa caverna, além de ser gigantesca, ela tem muitas coisas diferentes, sei lá, do normal, né, mano? Só coisas estranhas, né, que tem nessa caverna aí. Formação, o mundo desconhecia sua existência até que ela fosse totalmente explorada em 2009 no Vietnã. Agora, é hora de você conhecer a maior caverna do planeta Terra. A exploração individual é proibida para proteger tanto os visitantes quanto o ambiente frágil. Esta expedição é operada pela Oxalis, a única agência autorizada. Para chegar a Sandon, caminhamos pela selva por 9 horas. E agora precisamos passar pela caverna N, a terceira maior caverna do mundo, que serve como porta de entrada para a maior caverna do mundo. É crucial estar totalmente preparado para todas as possibilidades. Por isso, antes de embarcarmos nessa jornada, realizamos uma pesquisa aprofundada online sobre Sandon e seus arredores para aprender tudo o que precisaríamos saber. Agora, estamos seguindo em direção à praia dentro da caverna. Ao longo dos séculos, as águas dos rios próximos gradualmente esculpiram esse lugar. O teto tem 145 metros de altura e a caverna tem 200 metros de largura. Durante a estação das inundações, grande parte desse espaço fica submerso. Você pode imaginar pelaquela cesta ali. O nível da água sobe tanto que pode transportar objetos até esse nível. Caraca, mano, a água fica tão alta que chega até perto de tocar no teto da caverna, mano. Caraca, que louco. De tirar o fôlego à nossa frente, era impossível não dar um mergulho rápido. Ao anoitecer, o som dos pássaros ecoa na caverna. Por terem pernas curtas e frágeis, essas aves não conseguem decolar do solo e precisam se lançar de um ponto elevado para alçar voo. Se elas estiverem presas no chão, isso significa que a morte é certa para esses pássaros. Coitadinha. Essa teve azar e esperou até morrer. Ao nascer Coitadinha, do sol, faleceu a passarinha. Viagem para Sandon. Se compararmos essa caverna a um bairro, então Sandon seria uma cidade gigantesca. Vamos para a escuridão agora. Não posso deixar de me perguntar o que nos espera em Sandon. Enquanto caminhamos, dezenas de grilos no chão começam a pular de um lado para o outro. Minha mão de grilo lá. O chão está coberto por séculos de guano de morcego. Acima de nós, inúmeros morcegos dormem profundamente, mas alguns estão acordados e constantemente nos bombardeando com seus excrementos. Então, não é uma boa ideia olhar para cima. Oxi, caramba, caiu, mano. Escorregou. É assim que ficou meu braço. Caraca, mano, ele acabou de entrar na caverna e já se machucou, coitado, mano. Passamos por formações que parecem travertino. Os degraus de pedra calcária nos conduzem pelo caminho que leva a Sandon. Uau, a vista aqui é incrível! Você pode ver um pouco de água descendo de ambos os lados. Cave nos recebeu por uma noite nas profundezas da selva. Maneiro. Agora é hora de conhecer a caverna Sandon. Passa sanguessuga. Tentando chegar até mim, se movendo na minha direção. Ele sabe do que se alimentar. É muito grande. Sob nossos pés, uma formação calcária de 450 milhões de anos, que começou a se formar muito antes da existência dos humanos ou até mesmo dos dinossauros.
Este calcário rico em cálcio é formado por conchas e esqueletos de animais marinhos antigos que afundaram no oceano e, ao longo de milhões de anos, foram se comprimindo gradualmente. No entanto, como o cálcio se dissolve facilmente em ácido, a chuva ácida corrói lentamente o calcário e forma cavernas ao longo do tempo. Foi assim que a maior caverna do mundo se formou, com a chuva dissolvendo o calcário. Maneiro. A última descida desafiadora... A natureza é incrível mesmo, mano. Cara, que doideira, mano. Como imaginar que, tipo, isso aí fez uma caverna imensa dessa, né, mano? A natureza é incrível, 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 incrível. É só Deus mesmo pra explicar o quão perfeito é a natureza, né? conduz à imponente entrada de Sondon. À medida em que avançamos, todos acendem suas lanternas de cabeça. Esse caminho nos levará à passagem da esperança e da visão. Nessa caverna de 9 quilômetros de extensão, há muito que explorar. Talvez sejamos os primeiros a registrar animais recém-descobertos. Essa entrada da caverna Sondon, você pode ver que essas pessoas parecem minúsculas na entrada. Com apenas alguns passos, já estamos cercados por incríveis formações de cavernas. A água rica em minerais flui do teto ou das paredes, formando essas belas piscinas de limestone ao longo do tempo. O Parece primeiro giz, animal né? a nos saudar é um grilo. Nosso caminho é entre as rochas. Algumas estalacmites cintilam num branco puro devido a um tipo de mineral de que são compostas. Parece um diamante. Parece. É uma enorme estalactite na cor bronze. Parece uma cachoeira congelada. Os tons laranja-marrom sugerem a presença de ferro ou outros minerais misturados dentro do calcário. Algumas estalactites se soltaram do teto e caíram no chão. Aquele lá no meio é uma linha de falha. Foi formado por causa dos movimentos tectônicos da Terra. O imenso tamanho de Sondon não é apenas resultado da erosão hídrica, mas também das fraturas causadas por movimentos tectônicos, que abriram caminhos para a água fluir ainda mais profundamente. Tem um rio enorme nessa parte da caverna. É mesmo, até o rio, ó. Se cair, você não consegue nadar. É muito rápido. É Chuvas mesmo, é uma correnteza muito forte. Se a pessoa cair, acho que a pessoa não fica viva não, porque pelo jeito que é bem forte essa água, vai literalmente levar pros fundos da caverna. Então vai ficar muito difícil tu conseguir ter força pra poder nadar ao contrário da correnteza e tentar se salvar, né? Acho difícil, acho que tu cai aí já era. fortes alimentam os muitos rios da região e agora um rio grande e rápido flui pela caverna. A escadinha eles botaram por cima, né? Pra passar. Como isso ganhou vida? Estamos a vários metros dentro da caverna, não tem luz solar? Enchentes fortes podem trazer solo e caules para dentro da caverna. É por isso que vemos uma semente germinada aqui. Infelizmente, sem luz solar, não sobreviverão por muito tempo. A enchente também trouxe esporos, então existem cogumelos crescendo aqui. A umidade e a escuridão são perfeitas para eles. Ainda ontem a água chegou até aqui. Ela traz muita lama consigo. É bem recente. Parece que a enchente aconteceu há pouco tempo aqui. Os sinais ainda estão visíveis. Agora chegamos à passagem da esperança e da visão. Essa é a maior parte da caverna. Estou ao lado da estalagmite mais alta do mundo. Ela tem 80 metros de altura. Levou cerca de 800 mil anos para que esses minerais se acumulassem no solo, à medida que a água escorria do teto e formava essa enorme estalagmite. A razão pela qual ela ficou tão grande é porque cresceu em uma parte da caverna onde o teto tem mais de 170 metros de altura e mais de 130 metros de largura. Portanto, essa parte da caverna é tão grande que um arranha-céu de 40 andares poderia caber ali. E até mesmo uma aeronave de 2 andares poderia voar. Dá pra ver a luz vindo da primeira dolina, bem à frente. Deu só a diferença aí, mano. Ele é aqui embaixo, pequenininho, um carinha. E lá no fundo é a entrada da caverna, mano. A saída da caverna, sei lá. Sei que é imenso, mano. Imenso, imenso, imenso. É pra lá que estamos indo. Vimos manchas brancas semelhantes a nuvens no chão. O que é isso? Uma teia de aranha. Quando sente as vibrações de um inseto preso, a aranha salta, morde a presa e retorna ao funil para comer. É mesmo. Estas são torres de areia. Quando a água escorre de cima, Maneiro. as áreas sob os seixos ficam protegidas, enquanto os arredores se desgastam, formando, no final, essas torres. Parece uns uma espinhos. pequena metrópole. Parece uns espinhos. Se você olhar com atenção, há um cara parado no topo daquela rocha. Nosso companheiro de equipe, à distância, está agora de pé numa estalagmite de 60 metros de comprimento. Avançamos 3 quilômetros na caverna. Esse é o nosso acampamento. Imagine dormir aqui, olhando para essa vista. A partir daqui, você pode ver parcialmente a primeira dolina. Pode parecer a saída da caverna, mas, na verdade, é a primeira de 2 dolinas enormes. Não é, caramba, achei que já era a saída já. Vão ficar ainda mais incríveis. A diferença de temperatura entre o exterior e o interior da caverna cria névoa e nuvens no seu interior. A área, além delas, é chamada de cuidado com os dinossauros. Parece um portal, né, mano? Por outra dimensão, essa parte da caverna, então. Exploraremos esse lugar amanhã. Por enquanto, é hora de descansar. Agora vamos para a primeira dolina. Começamos um novo dia. Veremos muita coisa pela frente.
Vamos lá. Estamos rastejando por passagens estreitas para chegar à primeira dolina. Trecho muito estreito. Esses fios pegajosos são armadilhas que pertencem a vermes das cavernas. Eles emitem uma luz azul esverdeada de suas caudas para atrair insetos voadores para os fios pegajosos. Uma vez que um inseto está preso, a larva puxa o fio com a boca e come a sua presa. Este calcário é o mais antigo do Sudeste Asiático. Tem mais de 400 milhões de anos. Enquanto algumas criaturas marinhas se tornaram parte do calcário, outras se mineralizaram e acabaram como fósseis, como você pode ver nesse exemplo. Entraremos nos detalhes desse fóssil mais tarde. Estamos quase lá. Maneiro. Sol! Uau! As gotículas de água demoram cerca de 20 segundos para chegar ao chão a partir de lá de cima. Qual é a altura desse paredão? São cerca de 140 metros. Tudo aqui é enorme. Tudo mesmo, imenso. Quando você olha para cima, pode ver as árvores da floresta tropical ao redor da abertura. Mas agora estamos metros abaixo e ainda dentro da caverna. A razão pela qual esse buraco existe é que, centenas de milhares de anos atrás, o rio que fluía dentro de Sondong corroeu o calcário e enfraqueceu o teto. O teto não aguentou e desabou, criando esse buraco gigante acima. Ah, da hora. Assim a luz deu vida a essas Maneiro, algas e musgos. À tarde iremos para a segunda dolina. Ela é bem diferente. Você verá uma selva de verdade lá. Mas antes disso, vamos conferir a primeira das duas últimas formações incríveis daqui. Essa é uma estalagmite. Mas ela é diferente. Ela deve Caramba, sua tá forma chovendo, única em camadas, as cachoeiras. Essas são formações de fitokarst. Elas são raras formações de calcário moldadas pelo crescimento de algas, musgos e micro-organismos junto com o carbonato de cálcio. Como são moldadas tanto por processos biológicos quanto geológicos, são ao mesmo tempo parcialmente vivas e parcialmente inanimadas. Aqui podemos ver as formações de fitokarst se movendo em direção ao sol como uma mão se estendendo da caverna. Após subir e descer 1 quilômetro na escuridão, finalmente chegamos ao nosso próximo destino. Deu, galera. Aí tem que ter muito porte físico pra fazer essa exploração dessa caverna aí, porque, pô, tu é doido, é só olhando aqui, já tô cansado, pô, só de olhar o tanto que ele já subiu, o tanto que ele já desceu, o tanto que ele já escalou aí nessa caverna, caraca, mano, tem que ter força de vontade e força física pra aguentar esse rojão aí dessa exploração dessa caverna, porque é bem complicado, hein. Essa é a segunda dolina, muito maior que a primeira. É incrível. Nos encontramos numa floresta dentro de uma caverna. Olha isso, é muito denso. O teto da caverna nesse ponto desmoronou como resultado da interseção de duas falhas principais, formando uma dolina na superfície, 252 metros acima de onde estamos. O teto da caverna desmoronou e permitiu a entrada da luz solar, dando origem a um ecossistema totalmente novo. Apesar das condições extremas, plantas e animais conseguiram se adaptar e transformar esse lugar numa floresta tropical subterrânea única. Bacana. À medida que avançamos em direção à luz, a altura das plantas cresce. O solo é perfeito para a formação de uma floresta tropical. Uma grande parte do solo aqui é composto por guano de morcego. Ele se acumulou por milhões de anos e é altamente fértil. O solo aqui é profundo e cheio de pequenos buracos. Há inseto em cada buraco, e os insetos estão criando armadilhas nesses buracos para capturar animais. Animar não, Essa inseto, né? floresta é enorme. Biólogos encontraram mais de 200 espécies de plantas e quase 60 espécies de animais que vivem nessa área. Há alguns macacos nas árvores. Essa pode ser a única caverna onde os macacos... Caraca, seu macaco é diferentão, né, mano? Tem um rosto laranja e tal, diferente. Nunca tinha olhado esse tipo de macaco, não. Mas bonito eles. vivem. A maioria dos primatas normalmente prefere as árvores como habitat, pois os ambientes de caverna não são adequados para eles. No entanto, essa caverna extraordinária tornou-se um novo espaço de vida para certas espécies. Encontramos uma centopeia. Centopeia. Além disso, cobras também habitam essa Olha, floresta. cobra também tem lá. O som dessa floresta é Interessante. tranquilizante. Até mesmo os exploradores que chegaram aqui pela primeira vez em 2009 pensaram ter encontrado a saída por um momento. Lembre-se de que estamos numa caverna. Essa caverna tem sua própria floresta tropical. Todas essas árvores ficam mais finas, porém mais altas, para alcançar a luz do sol que vem de cima. É por isso que todas elas são tão finas, mas muito altas em comparação com sua largura. Algumas árvores atingem alturas de 40, 50 metros. É porque as árvores... É tudo pra se adaptar à luz do sol, né, mano? Tudo por causa que elas precisam ser muito altas pra poder conseguir ter a luz do sol, pra poder elas conseguirem sobreviver, né, mano? Que da hora, mano. Que a natureza se... dependendo das dificuldades que elas tenham, elas sempre conseguem se adaptar àquele local, né? Então, da hora. priorizam a altura para maximizar a absorção da luz solar. Aqui os restos de um caracol. Os macacos pegam esses caracóis e os quebram com pedras. Então, eles os comem.
À medida que avançamos, encontramos vestígios deixados pelos duques de Canelas Vermelhas. Veja, muitos caracóis, a maioria deles quebrados e provavelmente comidos por um macaco. Nós meio que esquecemos que estamos numa caverna porque é muito grande. É aqui que vamos acampar essa noite. É o nosso quarto e último dia na caverna. Hoje, navegaremos por uma passagem cheia de água antes de chegar à Grande Muralha do Vietnã. As estalagmites aqui são fascinantes, quase como se fosse uma obra de um escultor. Uma piscina de água envolve essa coluna e os peixes nadam ao seu redor. Esses peixes não têm olhos. Isso porque eles se adaptaram para viver na escuridão total. Em vez disso, seus outros sentidos se tornaram mais aguçados com o tempo. Eles Veja são, como claro, ele né? não reage à sombra da minha mão ou ao movimento. Ele não vê nada. O peixe é cego, né? Assim Que é como o isso? peixe, esse grilo é completamente cego. É mesmo, mano. Caramba. Ele não me vê. Essas formações super raras são chamadas de pérolas das cavernas. Elas geralmente têm 1 centímetro de diâmetro. Mas aqui, como elas são muito antigas, algumas são tão grandes quanto uma bola de tênis. Assim como as pérolas verdadeiras, elas se formam ao redor de um pequeno núcleo, como um grão de areia, com camadas de minerais se acumulando lentamente ao longo do tempo. E precisam de centenas de anos para se formarem completamente. À medida que avançamos na caverna, algo inesperado chama a nossa atenção. Esses são ossos de um cervo, que devem ter pelo menos uns 500 anos. Caraca, É o último Deus. desafio pela frente. 500 anos tem aquele fóssil ali, né? De altura, conhecida como a Grande Muralha do Vietnã. Para chegar lá, também devemos passar pela passagem Passendale, com 600 metros de comprimento. A passagem agora está completamente cheia de água, transformando-se num Ele tá até passando num botezinho, né? Num barquinho, né? Pra atravessar o mar. Caraca. Mas não, num rio, né? Então, que é isso aí. lago verde jade de tirar o fôlego. Gigante. É tão alto que a luz não chega ao topo. Depois da parede, a luz da saída é visível a 500 metros de distância. Exploramos a maior caverna do mundo, de um lado ao Que louco, outro. mano. Mas no quarto dia de exploração, um mistério permanece. O fóssil que vimos em Son Don pertence a qual criatura antiga? Vamos lá. Abro o navegador Opera e navego até o site da caverna para verificar o artigo relacionado. Aqui encontraremos a mesma imagem do fóssil e sua descrição. Pressiono o Command mais barra ou Ctrl mais barra para abrir o Aria. É uma ferramenta de IA integrada. Vamos pedir para destacar os pontos-chave deste artigo. O artigo menciona 2 fósseis de corais diferentes, mas não especifica qual imagem pertence a qual criatura. Felizmente, o Aria tem um recurso de reconhecimento de imagem. Vou carregar a imagem e perguntar novamente. Tá, a inteligência artificial, né? Trabalhando aí. Ela identifica esse fóssil que vimos como Tetracorallia. Vamos procurar mais informações sobre essa criatura marinha. Primeiro, estou usando o recurso Tab Island para agrupar facilmente as guias por tópico e economizar espaço. Posso expandi-las ou recolhê-las conforme necessário. Divido a janela do navegador para ver ambos os textos lado a lado. Parece que a Tetracorallia, ou rugosa, foi extinta há milhões de anos. Acredita-se que essa espécie carnívora tenha tido tentáculos para capturar suas presas, que crescia até 10 centímetros. Como está extinta hoje, não sabemos exatamente como era a sua aparência. Mas com o recurso de geração de imagem do Aria, podemos criar um possível visual para esse animal. Aqui está uma ilustração de uma tetracorallia viva, desenhada como uma interessante. colônia com tentáculos. A Bacana. propósito, o recurso de rastreamento de abas, como você pode ver aqui, nos ajuda a visualizar nossas abas visitadas recentemente ao escurecer o sublinhado. Quanto mais escuro o sublinhado, mais recentemente a guia foi visitada. Usando as ferramentas inteligentes do Opera, acredito que identificamos a qual criatura esse fóssil pertence. O Opera também aprimora o fluxo de trabalho com um reprodutor de música flutuante e temas personalizáveis, além de muitos outros recursos. Baixe o Opera agora mesmo através do link na descrição ou no comentário fixado e leve sua experiência de navegação para um novo nível. Obrigado por assistir, nos vemos na próxima. Rui Sennett esteve aqui. Valeu, muito, muito massa. Muito massa. Mais um vídeo é maneiro do Rui Sennett e, tipo, que loucura, mano. O cara visitou a maior caverna do mundo. Eu já tinha ouvido falar sobre essa caverna aí e tal. O vídeo foi no Fantástico. Um repórter visitando ela, ou foi na internet, uma coisa assim. E, tipo, já tinha noção de que, tipo, já existiam algumas espécies lá que não existiam em outro lugar, só naquela caverna. Mas vendo aqui a exploração do Rui Sennett, que maneiro, mano. Ele explorou totalmente a caverna. Do que eu tinha visto, eu acho que eu estou enganado, a pessoa que eu vi que explorou essa caverna, explorou uma parte, não ela por inteiro, mas aqui no Rui Sennett a gente viu que ele explorou ela por inteiro. E vimos como é incrível, mano, a natureza dessa caverna. Porque tudo se adaptou, os animais, as plantas, tudo se adaptou à caverna, mano, do jeito que é a caverna. Ou seja, as plantas sendo maiores, né, então, para poder conseguir pegar a luz do sol. Os animais, os insetos que moram lá, tudo, alguns são cegos, porque, tipo, não entra a luz lá, então eles são cegos. Então eles tiveram que se adaptar a esse tipo de dificuldade que tem nessa caverna. Então,
que maneiro demais é a natureza, mano. Mas é isso, que eu espero que vocês tenham gostado. Deixa teu like aí, comenta aí embaixo o assunto do próximo vídeo. Se inscreva no canal, ajude esse canal que a chegar a 100 inscritos. Eu tô ligado, tá faltando aí 5 inscritos pra gente chegar em 100 inscritos, então se inscreve aí se você não tá inscrito. Me siga no meu Instagram que vai estar aqui embaixo. E pra quem não sabe, eu tô no canal de futebol, lá faço reaction sobre futebol. No caso, se quer se inscrever, vou estar deixando o card na tela aí pro meu outro canal. E acho que tudo mais é isso. Obrigado novamente, valeu, até a próxima. Fui!